Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, venha com Cristo, voltaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, pra ouvir o que nos formado, ó nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, pelo peito, o fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida na tua igreja, só não cale, pois desejamos que pureza em nós tu veja. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, É isso. Você acompanha, eles dizem. Agora, será que o que eles dizem é o que o Messias disse? O que tu acha, amada? É só a gente ouvindo, né, o que eles dizem pra gente ver se é o que o Messias diz. Ou se está de acordo com o que está escrito, né? Vamos trazer aqui um pregador famoso para a gente observar. Nada contra o pregador, seja esse ou aquele. Apenas a ideia aqui do Rubens e da Elaine, esse casal, é mostrar para você que as coisas, na verdade, não são ditas nas igrejas evangélicas, geralmente, do jeito que o Messias disse ou que ele diria. Tá certo? Exatamente. Não ouvi a pregação ainda, nem a Amadinha, vamos ouvir juntos, né? Exato. Para a gente dar uma analisada. Pregador da noite é esse homem aqui. Nós vamos ouvir o que ele tem a dizer. Esta palavra, eu amo esta palavra. Deixa a palavra penetrar no teu coração. Deixa a palavra te queimar nesta noite. Eu amo esta palavra, deixa a palavra te queimar esta noite e penetrar no teu coração. A palavra que as pessoas vão ouvir é a palavra do pregador. Ele fala, eu amo esta palavra, se referindo certamente à Bíblia. E diz, deixa essa palavra entrar no seu coração. Se é essa palavra que ele ama, então ele deveria dizer, vai para casa e lê a Bíblia. Seria coerente. Mesmo porque eles dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Exatamente. Né? Não é verdade? Exato. Se ele está dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, vamos aceitar. Então é. Então deixa essa palavra entrar no seu coração, significa, vai para casa e lê a Bíblia. Mas ele quer falar, na verdade, a palavra que ele vai dizer. Em outras palavras, seria a palavra dele. Dele. E essa empolgação toda, esse isso tudo é para dizer para as pessoas que é o Espírito Santo que está agindo. E que, segundo a religião evangélica, quando o Espírito Santo age nas pessoas, elas fazem isso, elas ficam falando coisa que no dia comum não falaria. Não falaria. Ele não vai sair depois aí da pregação, do culto da igreja dele, falando dessa maneira. Não. Os pregadores geralmente usam uma forma enfática de falar, mas é só para atrair a atenção dos membros, porque os membros relacionam esta modalidade de fala a coisas envolvendo um homem ser capacitado pelo Espírito Santo. Mas certamente na segunda-feira, já que o culto é domingo, quando o pastor for fazer um novo financiamento do carro dele,
ou da casa dele que ele está comprando no litoral, ou apartamento, ele não vai usar esse tipo de metalinguística fora da realidade protestante, porque ele sabe que não funciona. Entre pessoas que não estão sob ou debaixo da cobertura espiritual dele, essa metalinguística não funciona. Deixa Deus trabalhar na tua vida esta noite através dessa palavra. Qual Deus que vai trabalhar na sua vida para te convencer? É o Criador do céu e da terra? É assim que ele trabalha na vida das pessoas? Usando um homem para poder fazer ali diante de um sistema religioso uma fala enfática? Deus muda, Deus transforma. É sempre uma palavra dita como língua estranha cai bem, para que as pessoas vejam no pregador a figura de Deus ou de um anjo que fala língua estranha. E que muito seja estranho, porque quando apareceu para Maria, falou o idioma de Maria. Que ela entendeu. Quando apareceu para Agar no deserto, falou o idioma da Agar. E ela entendeu. Exato. E outra coisa que eu percebi, o interessante, além do jeito dele falar, que nos dias comuns, né? No dia a dia não falaria desse jeito, jamais, né? Na padaria, no mercado, onde for. E também como se diz, usar também línguas que eles inventaram de ser estranha e associar elas a Deus, ao Espírito Santo. Tudo isso aí compõe todo um quadro, toda uma áurea para a pessoa que está ouvindo ver que esse homem tem a unção de Deus, a cobertura espiritual, então ele é digno de ser ouvido e seguido e acreditado, todo tipo de, né? Na verdade, não é apenas um elemento do prato, é o prato feito completo, né? Então eles têm toda uma áurea para poder contemplar o entendimento gospel do que é algo relacionado a coisas divinas ou de Deus. É o modo de falar, é o rabalaché, é o modo de andar, é o modo de se expressar. Tudo isso está muito ligado na cultura religiosa evangélica a questões divinas, e as pessoas recebem como uma força divina, uma atuação do Espírito Santo, aquelas pessoas que têm tais atitudes. Não é isso? Exatamente. Eu estava pregando lá na cidade de Rolim de Moura, também aqui não vai nenhuma ofensa a ninguém. Era um trabalho ao ar livre. Tinha ali umas 10 a 15 mil pessoas. Estava ali um senador da República. E naquela noite, Deus me deu, como sempre tem me dado, pela sua infinita graça e misericórdia, unção. Porque o que faz a diferença não é o terno que o pregador usa, não é a cor da testa do anel, que formatura que ele tem, não é o sapato se é de cromo alemão, se é comprado numa feira livre. O que faz a diferença não é essa gravata, é de seda pura italiana, ou se foi confeccionada num fundo de quintal. O que faz a diferença na vida da pessoa é a unção de Deus. E naquela noite, Deus me deu uma autoridade, como está me dando hoje. Mais uma vez, usa elementos para fazer com que o povo acredite. Eu disse, senador. É o pregador que ele fala, por outras palavras, do que ele fala contra. Mas ele, em outras palavras, enaltece. Tipo assim, falava para 15 mil pessoas, ou seja, é um pregador que não fala para pouca pessoa. Sim. Eu, como sempre, que não é nada anormal, estou sempre com a unção de Deus. Sim. Né? Então está enaltecendo ele em tudo. Exatamente. E dizendo não é preciso usar um sapato cromo alemão. Mas não está dizendo se usa ou não usa. Exatamente. Dizendo que não faz parte, não é por aí, né? Exato. Isso tudo para trazer, na verdade, os holofotes para ele, como se ele fosse um cara realmente. O pregador, ele sente essa necessidade de se endeusar a si próprio. Nem que para isso ele dissimule legal, né? Que está fazendo o povo entender que essas coisas não é importante. Não é importante, mas eles fazem uso delas. Mas eles fazem uso delas, né? Tanto que todos eles, a pessoa pode perceber que até o pregador, né? Os irmãos que estão assistindo, mais humilde, ele vai fazer de tudo para comprar um ternozinho aí. No caso, não vai ser alemão que não tem cacife. Né? Só os que são grandes aí que já tem todo o poderio do dinheiro dado pelos membros, né? Para comprar alemão, italiano, como ele falou, mas vai comprar um no fundo de quintal, mas para aparecer ali todo bem, como se fala, trajado, né?
porque é ungido, é uma autoridade espiritual. Na Escritura nós lemos é o contrário. Lemos lá que aquele que a si próprio se exalta será humilhado. Naquele grande dia o Messias vai olhar, vai dizer, o Criador vai dizer: quem sois vós, que eu nunca vos conheci? Apartai-vos de mim, maldito. Sim. Né? Então essa humilhação não vai ter igual. Né, amado? Não estou dizendo que é esse homem que vai passar por isso. É o que está Agora, escrito. eu não estou afirmando isso. Estou É. dizendo que aquele que a si próprio se exalta. Então, se a carapuça servir, a gente não pode fazer nada, mas eu não estou acusando esse homem disso. Estou mostrando aqui o que é verdade, dizendo que fala para uma plateia de 15 mil e entre eles, na plateia, tem um senador da República. Olha que importância que o cara tem. Sim. O senador parar para ouvi-lo, né? Vamos em frente. Eu soube que o senhor ajudou aqui na festa da igreja. O senhor cooperou. O senhor já é abençoado. Só em ser amigo de crente, você já é abençoado. Nunca queira ser inimigo de crente. Porque se você for inimigo do crente, você está sendo inimigo da pessoa errada. É. Também tá concordo. Tem, Principalmente se for líder religioso, é perigoso. é perigoso. Não, mas aí ele é meio complicado, porque falando ser amigo de crente é bom, no caso evangélico, né? É. E ser inimigo não é bom. Quer dizer, então o crente, o evangélico, Deus está com ele, e se a pessoa não for amigo, Deus vai usar de vingança. É, o Deus dele é um Deus estranho. É um Deus estranho, que é o que deu a entender, que não é o próprio crente, por ser inimigo de outra pessoa, vai fazer alguma coisa, mas vai pôr nas mãos de Deus, e Deus vai se vingar daquela pessoa que não é amigo de Exatamente. crente. É o que eu Dá pra entendi entender foi isso. isso, né? Você nunca vai se aprumar na sua vida. Agora eu disse para ele, não adianta ser só amigo de crente. Não adianta o senhor cooperar para a igreja. Você pode dar uma carrada de tijolos, de cimento, de brita, de areia. É. Mas se o senhor não aceitar Jesus, o senhor vai para o inferno. Sim, amado. Não, ele tá falando coisa que não tem nada a ver, né? Nada a ver aceitar Jesus, nem lá, nem cá, nem em lugar nenhum. E é qualquer um, se não aceitar Jesus, pode pegar o dinheiro todo e cooperar com a igreja, vai para o inferno de cabeça para baixo. Aí o que eu acho que ele fala é outra dissimulação que no coração dele, eu imagino, né, que é dinheiro para construir igreja, não é? Que é dízimo, oferta e tudo mais para construir templo. Então, se a pessoa falar que só aceita Jesus, mas não faz as práticas e não colabora com eles, não vale, né? Então, eles usam uma coisa que vai pegar o povo, que é forte, aceitar Jesus. Poxa, como é que eu não vou aceitar Jesus? Aí depois que aceita, no caso aí na instituição dele, aí a pessoa está apta, né? Está ali solta para fazer qualquer coisa, né? E no caso, para ajudar eles financeiramente, principalmente. A salvação não se compra com areia, não se compra com brita, não se compra com cimento, não se compra com a ajuda que se dá para a igreja. A salvação é pelo sangue, é pelo sangue, é pelo sangue. Ela é ou ela foi pelo sangue? O sangue vai ser derramado hoje? Está sendo derramado agora para a salvação ser pelo sangue? Ele diz que ela é pelo sangue. Só que o sangue foi derramado há 2000 anos. Mas quando o sangue foi derramado, ela não foi? Precisa ainda de uma atitude da pessoa agora, de entrar para uma religião evangélica? Amada, o que o Messias disse é o que este homem está dizendo? Não. Então o que o Messias diz não é o que eles dizem. Não é o que eles dizem.
Ouvimos e estamos ouvindo o relato de um pastor que até aqui temos observado que ele usa bastante técnicas e também é muito enfático nas palavras. Palavras de impacto, né? Usa a palavra de impactos e chama a atenção para si o tempo todo, para que possa ganhar não só a atenção das pessoas, mas também a credibilidade, para que as pessoas creiam no que ele diz. Então a pregação dele está sendo não textual, não tem a ver com a escritura até agora, apenas palavras próprias a respeito de experiências que ele teve, de repente em uma pregação que ele fez para 15 mil pessoas, em que estava um senador, que era amigo de crente, mas não era crente, mas que precisava aceitar Jesus para não ir para o inferno de cabeça para baixo, e que não adiantava dar tijolo, areia nem cimento para a construção da igreja, porque do mesmo jeito iria para o inferno. Até aí é isso, né, Marcos? É isso, resumidamente. De Jesus derramado lá na cruz. Derramado. Agora sim, derramado. Já foi, já derramou. E a Bíblia diz que eu creio vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Oh, leia a palavra, examine a palavra. Mas como é que eu vou ouvir a palavra se a Bíblia não fala? Cada controvérsia, né, amado? Tem que ler, né? Tem que ler, não é ouvir, pô. A palavra, guarda a palavra, se encha da palavra. Quando ele fala a fé vem pelo ouvir, ele quer dizer que tem que ouvir ele falando, porque ele é um preletor e ele fala. Isso. Na verdade, a palavra que você lê na escritura não é bem escutar com o ouvido, é atender. Tá certo? A fé vem pela sua obediência ao que você conhece, a dar ouvidos, a Sim. levar a sério, a acreditar e a fazer do jeito que diz ali. Exatamente. É aí que você... A fé é igual ao amor, amada. Uhum. O amor, ele nasce e ele tem que ser como uma planta cultivado. É muito fácil você ver a questão envolvendo o amor em relação a casais. Você observa isso numa relação conjugal. O amor das pessoas, se não for cultivado, ele se esfria, ele se acaba, ele enfraquece. Sim. Não é verdade, amada? A mulher deve sempre estar para o homem muito bem apresentável, como foi no dia de ser namorada. O marido vai querer isso sempre. E o marido tem que ser com a mulher carinhoso, como ela sempre quis que ele fosse, como na época de namorado. Sim. Aí vai cultivando a relação, vai nascendo o amor, vai crescendo e não acaba. Não é verdade? Exatamente. A fé, ela vem por você conhecer as coisas do Criador, dar ouvido e seguir. Seguir. Conhecendo e Obedecer, obedecendo. né? O que está escrito. Não é a fé vem para ouvir um pregador falando. Que ele está falando qualquer coisa da boca e da cabeça dele. E até agora, pelo que a gente está ouvindo desse áudio até agora, até o meio dele, não tem nada condizendo com o que está escrito. Exatamente. Não tem nada. A pessoa mesmo pode procurar, né, na Bíblia inteira, se quiser, ou principalmente no Novo Testamento, que não tem. Não tem nada. Se você for levar ao pé da letra o que você entendeu quando leu, a fé vem pelo ouvir, você vai perguntar para a própria Bíblia: Ô Bíblia, quando é que eu vou começar a te ouvir? Vou escutar você quando? Vai ouvir a Bíblia quando, meu irmão? Não dá para ouvir a Bíblia com o ouvido aqui escutar. A fé não vem pelos ouvidos aqui, escutador de baião, que escuta a pessoa falando. A fé vem por conhecer e obedecer. É que a palavra usada é essa, dá ouvidos. É como a mãe fala para o filho: eu te falei isso, mas você não me deu ouvido, você não ouve o que eu digo. E não obedeceu, né? Não seguiu, né? Os meus conselhos, sendo o caso, né? Quando a mãe fala isso para o filho, ela quer dizer que não escutou com o ouvido ou não obedeceu? Não obedeceu. Eu te avisei, mas você não me ouviu. Não deu ouvidos, no sentido de obedecer. Não é verdade? Exatamente. É o que está na escritura. Mas quando o pastor fala ouvir, ele está falando para ouvir ele. Dá ouvir ele aqui, escutar ele falando. Não tenham dúvida. Tem nada a ver com ler e entender. Eu vou terminar. Até porque quem entendeu do jeito que ele falou é porque leu e não entendeu. Exatamente. Vou terminar. Se não fosse culto de céu hoje, eu ia pregar mais. Vou terminar. Tem mais. Mas eu vou na terceira arma. Eu vou ficar. Qual é a terceira arma, pastor Gilban, da igreja? É o poder de Deus. A terceira arma. Vê que esses caras falam que tem na mente deles, né? Arma, né? Arma é para matar os outros, meu irmão. Minha irmã. Arma. Terceira arma. Ele está pregando sobre as armas. É que aqui só tem um trecho da pregação. É, porque a verdade é que, no caso, né, não só
Aí, no caso, a igreja dele, mas todas, né? Todas as religiões em si, tenta ganhar a pessoa pelo medo, né? Com algum tipo de ameaça. Seja ela espiritual, como eles falam, ou não, mas é algum tipo de ameaça, não vê? Quem não queira ser inimigo de um crente. Quando eles perdem no campo espiritual, eles partem para o campo físico. Esse mesmo pastor uma vez falou assim: você ri de crente, você vai morrer. Você vai morrer, você que ri de crente. Fica zoando de crente, caçoando, você vai morrer. Tipo assim, o que está neles, né, no coração, enfim. E outra coisa que eu percebo, você vê, né, como as artimanhas, né, as táticas deles funcionam bem, porque você vê a reação do público. O povo reage favoravelmente. Eles reagem favoravelmente, eles vibram. Cada bobeira que o cidadão em questão aí tá falando, o povo vibra. Então, com isso, ele mesmo percebe que é nesse caminho. É nessa pegada. É nessa pegada aí que ele vai continuar. Nós vivemos num mundo, escute aqui. Eu estou falando na autoridade do Espírito Santo. Se o povo não sabe disso, por quê? Quando é um juiz falando, a gente sabe que é o homem da capa preta. Quando é qualquer pessoa falando, a gente sabe. Quando é o repórter quando é o Jornal Nacional, por que nesse caso não sabe que é o Espírito Santo? A pessoa tem que estar lembrando dos outros. Tem que estar lembrando, exata, boa. Se vir uma autoridade qualquer, a gente sabe que é autoridade policial, autoridade médica, autoridade do professor, do mestre, do aluno, sabe que é um aluno, mas no caso dele, não é ele não. Ele tem que ficar falando que é outro que está ali, mas senão você não sabe que é. Não. Você vê, por exemplo, o bombeiro que vai resgatar alguém, né? Fala, agora é aconselhar vocês saírem aqui que o prédio pode cair. Não precisa dizer, olha, aqui é o bombeiro que está falando. Você está vendo que é o bombeiro. Presta atenção que eu sou o bombeiro. Mas agora ali o Espírito Santo ninguém sabe. Tem que ele ficar lembrando que é o Espírito Santo que está falando. Estranho, né? Estranho, esquisito. O mundo em que vivemos e os senhores sabem. Manuel Júnior sabe, deputado, prefeito sabe, vereador que está aqui sabe. Ali tem prefeito, vereador, tem tudo ali. É um negócio todo político ali no meio. A autoridade do Brasil, do mundo sabe que uma das palavras mais pronunciadas no mundo hoje é poder. Onde você vai, se eu falar em poder político, se eu ouvir falar em poder econômico, se eu falar em poder aquisitivo, se eu falar em poder da mídia, se eu falar em poder jovem, se eu falar em poder negro, mas eu vou dizer uma coisa que você vai tremer. Tudo isso, deputado, que estão dizendo que é poder, é força. Porque poder é Deus. Deus é a Bíblia. Ele levanta a Bíblia e fala que é Deus. A gente não vê daqui, mas nessa hora pega a Bíblia e levanta e diz: poder é Deus, quer dizer, a Bíblia. Porque a Bíblia, no caso, ele pode manipular à vontade. Então a Bíblia está na mão dele, é Deus, ele manipula. Agora você vê como ligaram o Criador do céu e da terra, cara, a figura humana. Incrível. Inclusive isso é altamente condenável. Exatamente. Ligar o Criador a figuras humanas. Mas os protestantes fazem isso. Eles dizem que não pode fazer imagem de Pedro, de Maria. Mas eles ligaram o Criador à figura humana ou ao objeto humano. A figura humana é ao pastor, e não tenha dúvida disso. Ao sacerdote, ao líder espiritual, à cobertura espiritual, para quem entende, e a objeto, que no caso é Bíblia, é o castiçal, é a arca, é o púlpito, né? Tudo exatamente. Isso. Só Deus é poder. E tem mais uma coisa. Esse poder que diz que os homens têm é um poder temporário. Por exemplo, vocês viram agora o que aconteceu. A Dilma Rousseff era presidente, tinha poder. Agora não tem mais. Perdeu o cargo, perdeu o poder. O Michel Temer, quando terminar esses 2 anos e pouco que ele tem como presidente, se ele não se candidatar à reeleição, ou se ele se candidatar e não ganhar, perdeu o poder. O presidente, quando termina o seu mandato, ele passa a faixa para o seu sucessor. O interessante que a gente se percebe também, né, é que se a pessoa tirar um dia para ler linearmente o que está escrito, eu digo só pelo menos no Novo Testamento, você não vê nada disso que ele está falando. É mesmo. Está falando de coisas aí que é coisas totalmente assim, do dia a dia, né? Dia-a-dia, seja do poder de quem tem, de quem não tem, do poder do presidente que ele está falando, da presidenta, né, da nossa vida, coisas físicas. Você vai ler, você não vê nada disso. Nada disso que ele está falando é edificante para ninguém. Não, espiritualmente falando, espiritualmente, não tem nenhum conteúdo. A gente sabe porque acompanha, o povo fala, mas fica nisso, entendeu? Isso não... Não é assim?
Agora Deus não passa a faixa dele para ninguém. Quando ele fala Deus, ele levanta a Bíblia. Ele levanta a Bíblia. Ele fala que Deus não passa a faixa dele para ninguém, mas ele induz a pessoa a acreditar que Deus está ali naquela noite. Exatamente. E ouvir a palavra, que no caso é a palavra dele. É. Né? E é essas palavras aí que ele está falando. Deus está nele, Deus é ele, e a palavra de Deus é a palavra que ele fala. Esta noite. Dá a entender isso? Dá a entender. Ele falou esta noite. Passou e jamais passará a sua faixa de poder para alguém. Está escrito na Bíblia: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Aí ele fala da palavra dele 1000 coisas. Aí ele lê um texto pequenininho da Bíblia e joga lá em cima, né? Para o povo, para quando ele parar de falar, o povo gritar e a loucura. Como se ele escrevesse uma carta com palavras mentirosas que não estão na Escritura, depois carimbasse com a coisa verdadeira. Exatamente, é um carimbo que ele dá da Bíblia. Pronto, fechou. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga: ele é o Todo-Poderoso. Diga aí para o deputado, diga aí para o senhor prefeito, diga aí para o vereador, diga aí para esse candidato: o poder pertence a Deus. A pergunta é: quer que esses deputados, candidatos, a Dilma, o Temer, ou quem mais, né, poderoso que ele citou, se chegar e falar assim: o que é que eu tenho com isso, que o poder pertence a Deus? Que nem todos seguem a mesma fé que ele, né? Verdade. Não tem nada a ver com isso. Eu não estou questionando isso para você. O poder pertence a Deus, mas eles também adoram ter um pouco de poder, né, na igreja deles, para mandar, para fazer o fiel ir aqui, ir ali, vir cá. E isso chega a ser, para ao meu ver, uma hipocrisia, que ele fala do poder dos políticos, de todos os outros, enfim, né, autoridades que tem aí, mas eles se sentem autoridades na denominação deles, né? Um poder ou acima dos membros que estão ali, né, Rubens? É isso. Você querendo ver alguma análise nossa, você manda para cá a pregação, que tenha no máximo 10 minutos, tá certo? Eu mando o link aí para a Madinha, o e-mail dela é elane@verdadeoculta.com.br, ou então o zap 11 98772 9356. Será um prazer aqui analisar junto com você para ver se o que eles dizem tem a ver com o que o Messias diz. Obrigado, Amadinha. Nada.